É impressionante observar a natureza e perceber que existem leis naturais em toda a sua extensão. Estas leis regem o movimento da Terra e o aparecimento do Sol durante o dia e a Lua durante a noite. Todo o universo foi criado com leis. Estas leis mantêm o equilíbrio e a harmonia do mesmo. Assim é na sociedade, para que todos estejam em paz e em segurança. É preciso estabelecer leis. O governo de Deus também está baseado em leis. A lei de Deus é princípio que pode assegurar felicidade à nossa vida. Vamos conhecer mais sobre a lei de Deus. Bom, hoje nós iremos estudar tudo sobre a lei de Deus. Esse tema é um tema bastante polêmico, que vários pentecostais, né, eu posso dizer, acho que todos, não concordam com esta lei de Deus, né? E hoje nós iremos estudar se realmente a gente é para guardar a lei, né? Vamos para as perguntas, né? Agora nós vamos iniciar, o tema hoje é a lei de Deus. Eu convido você a ouvir esse áudio aqui, deixe o seu like, né? Aperte aqui o sininho e se inscreva no meu canal. Eu só tenho a agradecer você, aos meus amigos que estão acompanhando, né? Este vídeo, que Deus possa abençoar todos os inscritos nesse canal mais ainda, mas que Deus possa abençoar todos vocês. Então vamos aqui para as perguntas. Então vamos lá. Segundo a Bíblia Sagrada, quem escreveu os 10 mandamentos? O que é pecado? Como o apóstolo Paulo considera a lei de Deus? Como Jesus considerava a lei de Deus? Quantos mandamentos é preciso violar para tornar-se culpado de todos? Qual foi o propósito da lei ter sido dada? Como permanecer no amor de Cristo? Essas são as perguntas e a Bíblia vai responder para nós. Então vamos para a primeira pergunta, né? Que a gente fez a pergunta, agora a Bíblia vai responder. Segundo a Bíblia Sagrada, quem escreveu os 10 mandamentos da lei de Deus? A resposta se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 31 e versículo 18. Lá tem a resposta que diz: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Às vezes as pessoas falam que a lei, aquela lei dos 10 mandamentos, é a lei de Moisés. Foi Moisés que escreveu. Então aqui falou claramente que não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. A Bíblia mostrou para mim e você que foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos e deu para o patriarca Moisés. Só existe 3 coisas que Deus fez. São 3 coisas muito importantes. Muitas coisas são importantes, mas essas 3 Deus pessoalmente fez. Primeiro, o homem. Segundo, a mulher. E o terceiro, os 10 mandamentos. Ele não deixou ninguém fazer. Ele mesmo, pessoalmente, fez essas 3 coisas. É porque é algo muito importante, você não acha? Então nós vamos para a segunda pergunta. O que é pecado? Para você, meu amigo, o que é pecado? Então vamos para 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, qualquer tipo de pecado que você imagina pecar, está lá na lei. Então, se você guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, você torna-se culpado de todos. Porque a Bíblia vem afirmando isso daqui. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Que lei? Dos 10 mandamentos. Lá está tudinho como você tem que fazer para você não viver numa vida de pecado, certo?
Então nós vamos para a próxima pergunta. Como o apóstolo Paulo considerava a lei de Deus? Vamos para agora o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Olha só como o apóstolo Paulo considerava a lei de Deus. Por consequente, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Diz o apóstolo Paulo, a lei é santa. Que lei? A lei dos 10 mandamentos que Deus fez lá no Monte Sinai e deu para Moisés, feita em tábua de pedra. Pedra é símbolo de eternidade, quer dizer que não acaba. Deus poderia ter feito os mandamentos dele em tábua de madeira, mas ele fez em tábua de pedra, que pedra é símbolo de eternidade. Então o apóstolo Paulo afirma que a lei aqui é santa, é justa e boa. Amém? Então vamos para a próxima pergunta. Aí muitas pessoas falam que quando Jesus veio, ele aboliu, agora não precisa mais guardar a lei, não precisa mais guardar nada disso, porque Jesus já cumpriu por mim e você, certo? Muitos comentários, muitas pessoas têm falado, não pessoas que, o ímpio, mas sim os pentecostais, pessoas, não tenho nada contra, mas estou falando assim porque eles já me falaram, né, que eles não acreditam na lei de Deus, certo? E eles falam que Jesus aboliu a lei, acabou. Vou até falar igual o pastor Luiz Gonçalves, né? Vamos perguntar para Jesus, é assim que ele fala. E eu falo agora, vamos perguntar para Jesus se realmente ele aboliu ou tirou a lei do seu Pai. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, aqui tem a resposta. Jesus mesmo, ele responde. Ele fala sobre a lei, que vem dizendo assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade te digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, meu amigo, se você acha que a lei de Deus Jesus aboliu, ele está falando agora que ele não aboliu, ele não revogou a lei do seu Pai. Deus de maneira alguma enviou o seu Filho para revogar o que o Pai tinha falado. Por quê? Porque o Pai e o Filho, eles trabalham juntos. Deus não mandou o seu Filho para ele revogar a lei. Que lei é essa? A lei moral. A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. É essa lei que eu me refiro. Então, resumindo, Jesus não revogou a lei. A lei é válida até hoje. Enquanto existe pecado no mundo, vai existir leis. Leis para reger, para ensinar o caminho correto onde deve se trilhar. Próxima pergunta. Quantos mandamentos é preciso violar para tornar-se transgressor da lei? Será que para mim ser um transgressor é preciso violar quantos? O apóstolo Tiago tem essa resposta para nós. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 2, o versículo 10. Lá ele tem a resposta. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na matemática do homem, sabemos que 10 menos 1 é igual a 9, né? Mas na matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Mas em nenhum momento, por pensar que nós não conseguimos guardar, não vamos desistir. Se você guarda 7, 8, 9, mas você está ciente que você precisa guardar os 10, então você chega lá. Entregue os teus caminhos, seus sonhos, seus planos nas mãos de Deus, que com certeza Deus vai ajudar você. Mas existem pessoas que guardam só 5 e afirma, não na Bíblia, mas em outros livros, que é para guardar só 5. Outros dizem que é para guardar só 9, mas a Bíblia diz que é os 10, certo? Então, se eu guardo só 5, eu sou transgressor. Se eu guardo só o 9, eu também sou transgressor. Então, resumindo, vamos trabalhar para guardar os 10.
diz que é para guardar 10 é porque eu e você temos potencial. Amém? Você pode, você deve. Você é uma pessoa com autoridade, com vários recursos, com sabedoria para vencer aí e guardar os 10. Bom, como nós estamos falando de lei, qual foi o propósito da lei ter sido dada? Qual foi o real objetivo? O que a lei nos mostra? O que a lei nos revela? Qual foi o propósito dela ter dado para o ser humano? Bom, vamos para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, lá tem a resposta. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, né? A fim de que fossemos justificados por ele, que é Jesus Cristo. Antes de eu explicar esse versículo, deixa eu lhe fazer um comentário aqui. Olha só, a lei, eu não estou, e nem a Bíblia está afirmando que a lei salva, certo? A função principal da lei é em mostrar o meu e o seu pecado. Se você está cometendo algum adultério, onde é que está? Está na lei. Se você desrespeitar pai e mãe, onde é que está? Está na lei, certo? Então, a lei é só para mostrar. A lei funciona como um espelho. Quando você tem uma sujeira no seu rosto, né? Quando você quer ver o seu rosto e tem alguma sujeira, e o espelho faz o quê? O espelho mostra no seu rosto onde está a sujeira. O que você faz? Você vai até a água, lava o seu rosto com água, depois você enxuga com a toalha. Não é assim? Assim também é na vida espiritual. Quando você olha no espelho, que é o espelho é a lei. E você olha no espelho e você vê a sujeira. Se você está adulterando, você olhou não adulterarás, você viu que você está em falha com isso daqui. Agora você vai fazer o quê? Se você está em pecado. Jesus diz que ele é a água da vida, então a lei não vai limpar você. A lei não limpa, porque é só o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. E aí você vai fazer o quê? E você vai até Jesus, confessa os seus pecados a ele, porque a lei só mostra. Mostrou, vai a Jesus, que Jesus te limpa. Amém? E aqui a lei nos serviu. A Bíblia vem dizendo que nos serviu de aio, quer dizer, para nos conduzir de luz, para nos conduzir a Cristo. A lei mostra e Jesus limpa teus pecados. A função da lei é mostrar teus pecados e Jesus vai lá, te perdoa. E a penúltima pergunta é como permanecer no amor de Cristo. Lá no livro de João, capítulo 15, versículo 10, tem a resposta. Se guardarmos os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Como você deve permanecer no amor de Cristo? Sabemos que se batizar, entrar na igreja é uma coisa. Agora, permanecer que é. Sabemos que a gente casar é uma coisa. E permanecer casado é outra, totalmente diferente. Casar e permanecer casado e feliz é uma coisa, e casar simplesmente é outra. Certo? Aqui, só em saber que é para guardar e não guardar é uma coisa, e guardar é outra. Se você quiser permanecer no amor de Cristo, essa é a recomendação de Jesus, que eu e você temos que guardar os mandamentos de Deus, porque Jesus mesmo, ele guardou. Por quê? Porque para deixar o exemplo para mim e você. Jesus guardou os mandamentos não porque ele tinha pecado, não, para dar o exemplo para mim e você, porque da maneira que ele fez, assim façamos nós também. E no seu amor permaneceu Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você. E para me finalizar, eu vou contar para você algo que aconteceu um dia comigo. Uma das vezes aí, um rapaz pentecostal me parou, me falou sobre Bíblia, sobre lei de Deus. Ele falou que os adventistas só falam de lei. Aí ele me veio falar sobre de lei. Os adventistas só falam sobre o sábado. Aí eu peguei e falei para ele assim, você sabe por que os adventistas só falam sobre lei?
e só sobre o sábado? Sim, me diga por quê. Aí eu expliquei para ele, não, porque vocês não têm outro assunto para nos perguntar? Aí a gente acaba falando, porque a gente vai tentar explicar. Não tem outro assunto para você nos perguntar, só fala só sobre o sábado ou sobre a lei e a gente vai explicar. Aí eu peguei, fui falar para ele que ele guarda os mandamentos de Deus, só um que ele não guarda. Ele pegou e falou assim, não, eu não guardo os mandamentos de Deus não, isso aí é do passado, isso aí já passou já e eu sou na minha. Isso aí não vale mais não, agora nós estamos vivendo na graça. Nós estamos vivendo agora na época de Jesus. Os mandamentos de Deus no Antigo Testamento, isso aí não é para guardar não. Eu peguei e falei para ele, você guarda. Não, eu não guardo não. Eu digo, você guarda. Não, eu não guardo. E eu digo, você guarda, você só não guarda um. Mas os 9 você guarda, não guardo. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu vou provar para você que você guarda 9 mandamentos. Você sabe que eu vou provar para você? E outra, eu não vou nem usar a Bíblia, só aqui mesmo, conversando com você. Você quer ouvir? Pode falar. Eu peguei e falei para ele assim, lá na sua igreja, aonde você congrega, o pastor ensina para você que você tem que adorar outros tipos de deuses, a não ser o Deus Criador? Não, lá na minha igreja o pastor ensina que nós temos que adorar o Deus Criador, não pode adorar imagem de escultura não. Já guardou um, certo? Lá na sua igreja, o seu pastor ensina que você tem que chamar o nome de Deus em vão? Está falando de nome de Deus por bobagem? Não. Lá na minha igreja, o pastor diz que não pode estar chamando o nome de Deus em vão. Já guardou 2. Lá na sua igreja, o seu pastor fala que você tem que se prostrar diante de imagem de escultura, adorar imagem, adorar Buda, fazer esse tipo de adoração? Também não. Lá na minha igreja, o meu pastor fala que esses negócios aí, Deus não se agrada. Tá bom, já guardou 3. Aí eu fui falando todos os mandamentos. Quando chegou no 4º mandamento, que é o sábado, eu pulei. Quando ele percebeu aonde eu queria chegar, ele desistiu e pegou e saiu. Se calou, não falou mais nada. Queridos, ele guarda 9. Mas só tem um que aí há uma desconcordância só por causa de um, que é a questão do sábado. Somente é isso daí, só a questão do sábado. Mas eles guardam os 9. E resumindo, quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de tudo. Então, se eles guardam só 9, é culpado de todos. Então, está aqui o estudo da palavra de Deus, sobre a lei de Deus. Olha, gente, esse tema é um tema que tem muitas passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que é para guardar os 10 mandamentos. Aqui no meu lar eu tenho muitas passagens, muitas mesmo, que fala sobre os mandamentos de Deus, mas em nenhum momento vem falando aqui para anular, porque não pode mais, porque o mesmo Deus que não queria que o povo se adulterasse no passado é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que queria que a gente tivesse uma boa alimentação, vivesse mais, mas vivesse com qualidade, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que não apoia nem aprova a adoração de outros tipos de deuses a não ser Ele, do passado, é o mesmo de hoje. O mesmo Deus que queria e quer bem o povo de Israel antigamente e criou lei para o povo seguir aquelas leis, para o povo viver mais, mas viver com qualidade, é o mesmo Deus de hoje. Amém? Então, está aqui o estudo sobre a lei de Deus. Certo? Então, vamos para a minha decisão, para a sua decisão. Vamos lá. Você aceita a lei de Deus como norma para a sua vida? Se você aceita, você diga amém. Você promete pelo poder de Deus guardar os 10 mandamentos da lei de Deus? Amém. Continue firme. Deus abençoe você e um abraço e até o próximo estudo.